Aqui no Slow News é notícia de verdade, sem filtro, sem mentira, fatos reais. Pessoal, saindo de uma reunião agora do sindicato, cooperativa, tudo. Assim, ó, vou explicar pra vocês aqui em áudio. Quinta-feira, meio-dia, para tudo. Quem não parar, complica. Então já sabe como é que complica, né? Para tudo quinta-feira. Quinta-feira vai para todo mundo, meio-dia. Quem tiver que baixar, baixa. Depois de meio-dia não coleta, porque vai dar ruim. Vai ficar em cima do caminhão. Bom dia, meus amigos. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje. Mas antes, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Se inscreva aí. É isso mesmo que vocês viram aí no início do vídeo, pessoal. Vai ter greve dos caminhoneiros, isso mesmo. Prevista para amanhã, quinta-feira. Teremos greve aí dos caminhoneiros. Parece que eles vão parar a partir de meio-dia. É isso mesmo, é o governo do amor. Em que o Lula prometeu picanha, prometeu combustível barato e entregou abóbora e combustível caro no seu lombo. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. É isso mesmo. Então, o que acontece, pessoal? Quando estão culpando a guerra aí do Irã pelo aumento do preço do combustível. Realmente, a guerra no Irã fez aumentar, sim, o barril de petróleo internacionalmente, né, falando lá fora, né? O barril de petróleo que estava antes da guerra do Irã, cotado a 60, 62 dólares o barril, explodiu para quase o dobro, 110, 111, que está custando atualmente o barril do petróleo. E a culpa é toda do governo do seu Lula, isso mesmo. A culpa não é só da guerra do Irã, não, meus amigos. Por quê? Vou te explicar. É o seguinte, na época que a gasolina estava barata, o diesel estava barato, o petróleo aí, o barril de petróleo estava barato, o Brasil simplesmente fechou os olhos. O Lula, com sua ânsia de arrecadar, mas o ministro da Fazenda, aí, o Tachad, né, com sua ânsia de arrecadar, aproveitando, né, que o petróleo estava em baixa, digamos assim, né, poderia ter retirado mais impostos dos combustíveis. A gasolina estaria muito mais barata. Só que não. O governo, com a sua ânsia de arrecadar, mesmo quando o petróleo estava, o preço do barril internacional lá fora, um preço baixo, digamos assim, do que está hoje, por causa da guerra, o governo não fez nada. O governo simplesmente fechou os olhos e lavou as mãos. Agora que a guerra explodiu e que o barril do petróleo aumentou, o governo veio mostrar para o povo, né, que está querendo diminuir os impostos. Mas por que não fez isso antes? Na época do Bolsonaro, o Bolsonaro fez, né, aí um acordo com os estados aí para poderem diminuir a alíquota do ICMS, que vinha aumentando aí com a guerra da Ucrânia. Também o petróleo aumentou com a guerra da Ucrânia. Então, a gente pode ver pelo gráfico aqui, ó, que a gasolina, né, na verdade o barril do petróleo, aí mais ou menos por volta de 21 de setembro de 2025, 12 de outubro, o barril do petróleo estava a 57 dólares e 15 centavos. E até bem poucos dias atrás, ó, até 16 de fevereiro, estava 66 dólares o barril. Foi só a guerra no Irã eclodir, né, que o barril chegou aqui a uns 110 mais ou menos o preço. Então, o que eu falo, pessoal, o governo é culpado sim, tem uma parcela de culpa, esse governo corrupto do PT. Por quê? Porque o PT, quando o barril do petróleo estava baixo, não fez nada. Podia ter tirado mais impostos, que o brasileiro estaria pagando um valor bem menor na gasolina, mas não fez nada. Então, vamos ver aqui, ó, urgente, confirmada a greve nacional dos caminhoneiros, a partir de quinta-feira. Então, você aí, estoque alimentos. Compra mantimentos, porque o Brasil vai parar, meus amigos. Vejam a reportagem aí. Urgente, greve dos caminhoneiros. Senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Estamos de volta. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É informação que a gente conseguiu apurar, então a gente vai
ir atrás desse assunto, que é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Eu quero deixar bem claro que qualquer decisão que os caminhoneiros tomarem terá todo o meu apoio. Eu quero deixar aqui uma provocação também, porque é responsabilidade do governo federal conter crise, mas é responsabilidade também dos governos dos estados, dos governadores. Até porque a gasolina e também o diesel tem imposto federal e estadual, tem os impostos IMS. Qual será a iniciativa que os governadores vão tomar para poder reduzir também o diesel e a gasolina? Então fica aqui essa provocação para que os governadores também tomem atitude para poder reduzir o diesel e a gasolina e acabar com essa crise. Vamos para cima. Então... Muito bem falado aí pelo Cleitinho, né? Que realmente os governadores aí dos estados não estão fazendo, né, nada para poder diminuir, baixar o preço da gasolina. O ICMS, aqui no estado de Minas Gerais, onde eu moro, é um dos mais altos do Brasil. O governador Zema, vão fazer alguma coisa aí pelo povo mineiro, governador Zema. Tira o ICMS da gasolina, por favor, vocês e os outros demais aí, governadores dos estados. Então, a gente pode aí ver que o Brasil, meus amigos, no governo do PT, é isso aí, é esse traste, é essa lástima que está ocorrendo no país. A gente pode ver aqui, né, no governo do amor, gasolina chegou a 8,59, está chegando, né? No governo do ódio, né, que era o Bolsonaro que falava palavrão, né, a gasolina chegou a 4,19, mas na verdade no governo do Bolsonaro eu lembro que chegou a 8 também. Alguns postos aí com preços abusivos também cobraram R$8. Mas aí o Bolsonaro conseguiu, com os governadores aí, um acordo para eles diminuírem o ICMS, né, na gasolina. Aí conseguiu abaixar o preço. Além disso, a gente pode falar que parece que tem um projeto aí do governo para poder aumentar a quantidade de etanol na gasolina, meus amigos. A sua gasolina que você coloca no seu carro, dizem que vai passar para 35% de etanol. É um absurdo isso, né? Uma gasolina que deveria ser uma gasolina boa, pura, ou praticamente aí com a quantidade bem mínima de etanol, vai passar para 35%. A nova política de combustíveis do seu Lula, que vai fuder com o carro seu. Principalmente quem não tem Carflex, meus amigos. Quem tem Carflex ainda dá para aguentar, né? Mas quem não tem, atualmente, vai se ferrar com esse número alto aí de porcentagem de etanol na gasolina. É triste, viu? É triste. E a gente pode ver aí, né? Mistura composta sabor gasolina, R$10. É isso mesmo que o Brasil está virando. É sabor picanha, é sabor gasolina, é sabor chocolate, sabor café. É o governo do amor, meus amigos. Sabor para tudo. O preço do café, como aumentou no governo do Pinguço corrupto. O preço do chocolate. Tudo bem que o chocolate subiu no mercado internacional, o cacau. Mas a gente pode ver que na Páscoa tem ovo de 350 gramas sendo vendido a R$95. É dureza, pessoal, é dureza. Então a gente pode ver aqui também, ó, que parece que lá nos Estados Unidos, mesmo com a guerra no Irã, não houve aumento aí da gasolina, não. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, esse vídeo. Ó. Brasileiro que mora na Europa prova que o aumento do preço dos combustíveis no Brasil é culpa do seu Lula, nos Estados Unidos, não é na Europa. Vejam só aqui, ó. Vejam ele falando. Olha ali, para tu ver, olha ali. Preço de gasolina, preço de gasolina. Ah, guerra! Aumenta o preço de gasolina. Aqui faz 3 anos que eu estou aqui. Continua naquele jeito. Aí, ó, faz 3 anos que ele está lá na Europa e o preço do GNV continua o mesmo. Não aumenta não, 1,92, ó. 1,92 euros o preço lá. Aí o governo safado brasileiro fica dizendo é a guerra, por isso que eu vou botar 10 pontos. Aí tem uns bestas que acreditam que é a guerra. Mas não é. É um país que é assim, ó, só corrupto, rapaz. Eles querem uma oportunidade para aumentar as coisas. Nós estamos bem perdidos na guerra. Vê se aumentou a gasolina. Rapaz, faz o L de novo. Bora, vai. É isso aí, pessoal. É isso aí. O governo corrupto, né, que só quer aumentar imposto. E a gente pode perceber também que o governo, além de aumentar o imposto, né, não quer tomar as medidas necessárias para poder fazer baixar a gasolina. Devia ter tomado as medidas quando a gasolina, o preço do petróleo, o barril, lá fora estava baixo. Não fez nada. Não fez nada. O país que assaltou a Petrobras na época do Lula, mensalão, do petrolão, né, afundou a Petrobras. É um paísinho corrupto esse Brasil, né? E a gente pode ver aí que os petroleiros aí, né, as distribuidoras e principalmente os donos de postos de combustível estão aumentando o valor da gasolina, né? A Deus dará, né? A torta e direita. Estão aumentando o preço
É o jeitinho brasileiro, né, que é levar vantagem em tudo. Estão aumentando o preço da bomba sem o preço ter repassado, né, para eles. Eles estão prevendo aí um aumento, então estão repassando esse aumento aí para o povo. É dureza, pessoal, é dureza. E vocês, estão estocando alimento? Vai encher o tanque do seu carro? Até porque encher o tanque do carro não resolve o problema não, o problema é paliativo. Encher o tanque do carro, meus amigos, não adianta. Se essa greve durar 5 dias, pode até resolver alguma coisa. Mas se ela durar 15, 20, 30 dias, do que adianta você encher o tanque do seu carro? Você vai usar a gasolina, uma hora vai acabar. Então, é o que eu falo. O governo tem que tomar medidas drásticas para poder parar de roubar a Petrobras, começar a criar uma tecnologia para poder refinar o petróleo aqui, nosso petróleo, e a gente tem uma gasolina mais barata. Mas o governo só quer roubar, né? O senhor Lula e a gente só quer viajar de jatinho para a Europa, ficar em hotel 5 estrelas, hotel de 3, 4, 5 mil reais a diária. O Brasil, viu? É duro, é dureza. Então vejam só aqui, ó, o que o Hamlet 24 aqui, o Anonymous, falou na rede sobre a gasolina. Vejam aí, ó, vou colocar para vocês verem. O Brasil vai parar por falta de diesel. Saudações, irmãos. Acorda, Brasil. O diesel explodiu de preço e o alerta está aceso. O país inteiro vai parar. Caminhoneiros sem combustível, água sem colheita, prateleiras vazias, fome e caos nas ruas. E quem é o culpado? A incompetência criminosa do atual governo. Viu aí, né? Quem é o culpado? A incompetência do atual governo do PT, do senhor Lula e sua corja. Temos petróleo de sobra. O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto desde 2006. Produzimos 70% do que consumimos e importamos só 30%. Mas um governo corrupto que passou 20 anos no poder não investiu na mísera refinaria nova. Pelo contrário. Na verdade, esse governo do PT não investiu em nada, né? No Brasil, não investiu em nada. Só investiu na roubalheira e aumentar impostos. O país retrógrado precisa ser modernizado. Não construiu uma ponte a mais nesse governo vagabundo. Saqueou a Petrobras até o osso. Entregou pedaços para a China. E agora a estatal está falida de vez. Resultado? Produção de diesel nas refinarias brasileiras caiu em 2025. Importamos um recorde histórico de 17,3 bilhões de litros de diesel só no ano passado. E agora, com a guerra fazendo o petróleo disparar, o litro do diesel vai bater 20 reais ou mais. Os caminhoneiros, que imploramos para pararem e derrubarem essa quadrilha, não aderiram. Foram poucos. Agora a conta chegou e dói no bolso de todo mundo. Querem fazer paralisação? Ótimo. Mas não é para pedir acordozinho com o governo e depois voltar tudo ao normal. A única ação que resolve é a remoção total desses canalhas. Não estão só no judiciário, não estão só no Congresso e no Senado. Estão em todo lugar destruindo o país. Escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, maior fraude bancária da história, com 50 bilhões em CDBs falsos e títulos podres de precatórios inexistentes, e mais dezenas de bancos lavando dinheiro sujo. Vão continuar dormindo? O agro não tem diesel para colher a safra. O transporte vai travar, a economia vai sangrar, a mídia calada, como sempre. Bora à luta agora. Greve geral. É isso mesmo, pessoal. A única categoria que pode mudar esse país, que tem força para mudar o país, são os caminhoneiros. Se eu fosse os caminhoneiros, pediria a saída desse governo já, impeachment desse vagabundo, desse presidente Lula, a corja que está montada. Pediria a cabeça desse Lula para ele sair do governo e entrar alguém que presta, porque do jeito que está o Brasil vai afundar. Trocar judiciário, trocar tudo, fazer uma mudança, uma varriz geral. Então, pessoal, é isso aí. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e diz aí, o preço da gasolina é culpa somente do Irã ou o governo pinguço corrupto tem culpa também? Comenta aqui embaixo. Fique com Deus, um abraço, até mais.